Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de inflamação. Estamos seguindo o livro de patologia do Bogliólio. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal para continuar tendo conteúdos. Estamos no quarto item, né, do livro e iremos abordar tudo sobre inflamação. Essa é a terceira aula. Mecanismos de defesa do organismo humano. Uma exploração abrangente dos sistemas defensivos que protegem o corpo humano contra agentes agressores, desde as barreiras físicas até as respostas imunitárias. Sistemas básicos de defesa. O organismo humano e os demais vertebrados possuem dois mecanismos fundamentais de defesa que trabalham em conjunto para proteger contra ameaças externas e internas. Estes sistemas não funcionam isoladamente, mas interagem constantemente, partilhando elementos comuns e completando-se mutuamente. As barreiras mecânicas e químicas, pele e mucosas, formam a primeira linha de defesa, impedindo fisicamente a entrada de micro-organismos, produzindo substâncias com ação microbicida. E a resposta imunitária, sistema sofisticado que reconhece, neutraliza e elimina agentes agressores através de mecanismos celulares e humorais coordenados. Falaremos um pouco sobre a pele. A pele representa uma barreira mecânica formidável, que protege o organismo contra múltiplas ameaças. O epitélio da epiderme é ceratinizado, impermeável e altamente resistente, fornecendo proteção contra a invasão microbiana, variações de temperatura e umidade e compostos tóxicos exógenos. As secreções cutâneas desempenham papéis cruciais na defesa. A secreção sebácea gera aldeídos com propriedades microbicidas, enquanto a secreção sudorípara contém peptídeos microbicidas do grupo de catelicidinas. Microbiota resistente, defesa natural. A microbiota resistente natural, que varia de diferentes nichos corporais, compreende ativamente contra patógenos, impedindo a colonização destes. Essa competição representa um mecanismo de defesa essencial, frequentemente subestimado. Um exemplo clínico: o uso de desodorantes com antibióticos, que elimina a microbiota resistente, fornece a instalação de foliculite nas axilas, demonstrando claramente que a microbiota natural é um fator crucial de defesa contra patógenos. Componentes imunitários da pele. Células dendríticas. Presentes na derme e no epitélio, as células de Langerhans. Estas, especializadas, capturam antígenos e apresentam-os ao sistema imunitário. Os linfócitos T. Número variável de linfócitos T na derme constitui um tecido linfóide associado à pele, SALT, Skin Associated Lymphoid Tissue. A defesa química. Peptídeos antimicrobianos e outras substâncias químicas criam um ambiente hostil para micro-organismos patógenos. As mucosas, barreiras especializadas. As mucosas representam a barreira mecânica mais frágil do que a pele, mas compensam essa fragilidade com secreções abundantes que contêm substâncias microbicidas potentes. Esta secreção são produzidas em glândulas localizadas na submucosa, na lâmina própria ou em glândulas acessórias. A principal secreção é o muco, rico em proteoglicanos e glicoproteínas, que formam uma camada viscosa na superfície dos epitélios. Esta camada promove a aglutinação ou aderência de bactérias e favorece a sua eliminação para o exterior, funcionando como uma armadilha física para micro-organismos. As substâncias microbicidas da mucosa. Lisozima, enzima que destrói a parede celular de bactérias, comprometendo a sua integridade estrutural e levando à morte celular. Peptídeos microbicidas.
defensinas e catequicidinas, produzidas em grande parte nas glândulas exócrinas de mucosas, com um amplo espectro de ação antimicrobiana. Imunoglobulina A, secretora. Anticorpo especializado que neutraliza patógenos e toxinas nas superfícies mucosas, impedindo a sua adesão e invasão. Tecido linfóide associado a mucosas, TLAM. Todas as mucosas possuem componentes no sistema imunitário que constituem os tecidos linfóides, associado a mucosas, TLAM ou MALT, Mucosal Associated Lymphoid Tissue. Esse tecido forma estruturas especializadas e difusas em diferentes localizações no organismo. Na mucosa digestiva, o TLAM forma estruturas nodulares organizadas na região orofaríngea, amígdalas e tonsilas palativas, linguais e faríngeas, e na submucosa do ilho, placas de Peyer, e na submucosa do apêndice. Essas estruturas linfóides existem folículos B dependentes e regiões interfoliculares T dependentes. A distribuição do TLAM no organismo. Trato digestivo. Tecido linfóide difuso menos abundante no esôfago, mais desenvolvido nas mucosas gástricas e intestinal, com estruturas organizadas nas tonsilas, placas de Peyer e apêndice. A mucosa respiratória, o BALT, Bronchial Associated Lymphoid Tissue, encontrado na mucosa da rinofaringe, traqueia e brônquios, apresentando-se como tecido difuso, exceto nas tonsilas faríngeas. E a mucosa genitourinária, TLAM menos abundante, apresentando-se sob forma difusa com grande número de macrófagos, células dendríticas e linfócitos B e T. A microbiota resistente nas mucosas. A microbiota resistente em mucosas é consideravelmente mais abundante do que na pele e exerce múltiplos efeitos defensivos contra invasores. A sua ação protetora manifesta-se principalmente através de dois mecanismos principais. Primeiro, existe competição direta com patógenos pelos nutrientes e locais de adesão. Segundo, ocorre estimulação persistente do sistema imunitário residente nas mucosas, mantendo-o no estado de prontidão funcional. A inflamação como expressão da resposta imunitária. Frente a qualquer agressão, o organismo monta uma resposta defensiva pelo sistema imunitário através de uma inflamação. O estudo da inflamação é, portanto, indissociável do estudo de mecanismos de defesa, cujo principal componente é a resposta imunitária. A resposta imunitária representa o mecanismo de defesa mais eficiente que o organismo possui. O sistema imunitário possui receptores especializados para reconhecer um grande número de agentes agressores, que carregam certas moléculas e induzem alterações em moléculas do próprio organismo. A divisão imunitária, a resposta inata e a resposta adaptativa, como já falamos em outras situações. Características da imunidade inata. A resposta inata é denominada assim porque em seus mecanismos dependem de genes cuja expressão é definida durante a vida embrionária, linhagem germinativa. Esses mecanismos já existem ao nascimento, sendo, portanto, inatos, de uso imediato. Trata-se de um sistema muito eficiente e do mecanismo de defesa mais antigo da natureza, sendo o único existente entre os invertebrados. Apesar do repertório limitado do reconhecimento, possui uma grande vantagem ao ser acionada imediatamente com amplo espectro de ação. As estratégias de reconhecimento do sistema imunitário. Reconhecimento de pump e dump. Receptores que identificam padrões de moléculas associados a patógenos pump e associados ao dano, dump, caracterizando expressões exógenas e endógenas. E o reconhecimento de moléculas próprias, receptores que identificam moléculas próprias constitutivas sem alteração, impedindo a ativação de resposta efetora e prevenindo a autoagressão.
Esse conjunto de receptores é o mais numeroso nas células do sistema imunitário, mas existe também células epiteliais de revestimento, fibroblastos, células da glia, localizando-se na membrana citoplasmática e no interior da célula. Os receptores TLR. A gente já falou um pouco sobre eles, mas vamos agora focar um pouco mais. Os Toll-like receptors. Por que receptores TLR, né? Formam uma família de 10 membros, TLR1 ao TLR10, cada um capaz de reconhecer uma gama variada de PAMP e alguns de DAMP. Esses receptores existem em todas as células da resposta imunitária inata, embora em menor número em células não hematopoéticas. A localização dos TLRs na membrana citoplasmática, o 1, 2, 4, 6 e 10, ou nas vesículas intracitoplasmáticas, 3, 7, 8 e 9. Então, assim, imagina uma célula de defesa, né? Ela vai ter tanto na membrana citoplasmática o TLR, quanto em vesículas dentro das células, que são os 3, 7, 8 e 9. A ativação pelo antagonista e recrutamento de proteínas de adaptação e a ativação de fatores de transcrição, NF-κB, genes pró-inflamatórios, IRF3 e 7, genes de interferon. Outros receptores de membrana. O CLR, receptor com domínios de lectina, importante reconhecimento de PAMP e células dendríticas, facilita a adesão e ingestão dos vírus, como HIV, através do receptor DCSINE. FPR, receptor de peptídeos formilados, reconhece peptídeos N-fermilados bacterianos ou resultantes de proteólise tecidual, ativam o deslocamento de fagócitos e explosão respiratória. E os receptores purinérgicos reconhecem nucleotídeos ATP-ADP e nucleosídeos adenosina. Podem ativar genes pró-inflamatórios, que é o ATP, ou anti-inflamatórios, ADP e adenosina. Os receptores RAGE e PAR, mediadores inflamatórios. O RAGE pertence à superfamília de monoglobulinas e ligam-se a múltiplos agonistas, incluindo AGE, moléculas hiperglicadas comuns em diabéticos, proteínas HMGB1 e peptídeos beta-amiloide. Quando ativados, transduzem sinais que ativam NF-κB e induzindo genes pró-inflamatórios. São importantes na manutenção do processo inflamatório crônico, como artrite reumatoide, colite ulcerativa, diabetes e aterosclerose. E os receptores PAR, receptores ativáveis por proteases existentes em células do sistema imunitário. Reconhecem proteases liberadas por células lesadas e proteases do sistema proteolítico de contato. Ativam fatores de transcrição de genes pró- e anti-inflamatórios, permitindo que proteases da coagulação sanguínea regulem células da resposta imunitária inata. Receptores de reconhecimento e remoção. Receptores SR, Scavenger Receptor, proteínas transmembranosas formando grande família com membros que reconhecem moléculas como hemoglobulina, apitoglobulina, macroglobulina, alfa-2, fosfatildilcerina, LDL oxidada, abundantes em macrófagos e células endoteliais. Receptores KIR, Killer Cell IG-like, permitem que células NK reconheçam MHC1 nas células. Quando há reconhecimento, evitam citotoxicidade. Se o MHC1 estiver ausente ou alterado, disparam mecanismos de morte celular. Receptores LR e Siglec. LIR reconhecem epitopos próprios como MHC1
induzindo resposta anti-inflamatória. Siglec reconhece em ácido ciliálico, importantes na modulação da resposta imunitária inata. E os receptores intracelulares, NLR, RLR e AIM. Os receptores intracelulares representam uma linha de defesa crucial contra patógenos, que conseguem penetrar nas células. A família NLR, Nod-like Receptors, possui mais de 20 representantes na espécie humana, muitos capazes de formar inflamassomos, plataformas moleculares complexas que ativam capase 1. A capase 1 cliva pro-IL-1 e pro-IL-18, originando formas ativas dessas citocinas pró-inflamatórias. Os receptores NLR são agrupados segundo o domínio da extremidade N. NLRA, domínio ativador de transcrição, NLRP, domínio de pirina, NLRC, domínio CARD, NLRB, domínio BIR. A ativação dos inflamassomos e resposta antiviral. Contaminantes: asbesto, sílica, alume desencadeiam formas de inflamassomos. Metabólitos: uratos e outros produtos metabólitos ativam resposta. Estresse celular: o estresse oxidativo e alterações iônicas intracelulares. Produtos microbianos: flagelina bacteriana, dsRNA viral ativam receptores NLR. Os receptores RLR reconhecem RNA e DNA virais, ativando proteínas mitocondriais, MAVs, que iniciam cascatas de sinalização. Os receptores AIM formam inflamassomos com auxílio da proteína ASC, complementando o sistema de defesa intracelular contra múltiplas ameaças. Pelo menos a gente falou em geral, demos nomes e ajudamos um pouco vocês a lembrarem alguns desses receptores. É claro que é muita coisa para decorar. Seria interessante parar, dar um print, anotar alguma coisa para ficar bem gravado. Mas ainda teremos mais aulas de inflamação e algumas coisas ainda serão repetidas. Então, para vocês também não ficarem tão preocupados se estiverem boiando em algum momento. Afinal de contas, é bastante informação. E é claro, mas eu já vi essa parte da matéria em imunidade. Sim, só que tem mais do que apenas o que foi passado em imunidade. Então, é bom vocês saberem todos os processos da inflamação e lembrarem da imunologia quando vocês tiveram aula sobre pump, dump e todos os receptores. Provavelmente alguns vocês ainda nem tinham ouvido falar. Um abraço para vocês e vejo vocês na próxima aula. Até mais!